Hellboy Omnibus, volume 1, a 128ª HQ que eu li em 2019 para o meu projeto de tentar ler 365 HQs de um ano inteiro. Eu que basicamente dá um HQ por dia, mas eu estou bastante atrasado tentando agora compensar esses meus atrasos. Bem, essa edição é uma edição recém-lançada pela editora Mitos, que detém os direitos de Hellboy aqui no Brasil, e apesar da série já ter terminado no exterior há bastante tempo, já ter sido terminada no Brasil já tem um tempo, ela está sendo lançada em um novo, começou a ser lançada em um novo formato aqui no Brasil nesse ano, e é um formato que eu resolvi apostar porque eu já tinha o Hellboy Library Edition em inglês original, né, que é uma edição grandona, com um estilo, umas páginas de um estilo prêmio e tudo mais, etc, etc. Basicamente uma edição especial. Mas quando eu vi a Mitos lançando essa edição, que eram encadernados de capa cartão, que vinham... Que capa cartão? É, capa cartão. De capa cartão que vinham algumas edições a mais do que a Library Edition que eu tinha, e de um preço que eu achei bacana, eu por algum motivo simpatizei com a edição e resolvi comprar. Eu gostei bastante, ela está aqui nesse... não é uma edição capa dura, mas ela traz bastante conteúdo e o preço não é um preço que eu diria assim baratinho, mas que eu achei justo para a edição e que eu acabei gostando bastante. E bem, Hellboy é aquela história, né? Eu acho que a essa altura bastante gente já conhece o personagem. Ele é um meio demônio, meio humano, que foi invocado durante um ritual pelos nazistas no fim da Segunda Guerra Mundial e que queriam invocar um grande mal, queria fazer o Terceiro Reich virar a maré da guerra e governar o mundo, auxiliados isso alguns agentes nazistas por um sujeito misterioso, um mago encapuzado, sombrio, que mais tarde se revelaria como sendo ninguém menos do que Rasputin, sim, aquele feiticeiro russo que dizem as histórias era imortal. E, mas, no entanto, aqui até inclusive ele fazendo o ritual. Mas, no entanto, quando o ritual ele foi feito, o Hellboy não apareceu no lugar onde eles imaginavam, mas sim a quilômetros de distância, numa igreja que estava sendo vistoriada por forças dos aliados, com um grupo de paranormais que sabia que alguma coisa ia acontecer lá, e encontram um bebê demônio que recém-invocado pelos nazistas lá, e algumas dessas pessoas passam a criá-los, o Hellboy, que mais tarde vira um detetive do sobrenatural dentro do grupo que é o BPRD, o Bureau of Paranormal... porra, eu esqueci o diabo da sigla. O Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, BPDP, eu estava falando a sigla em inglês e não lembrava direito como estava em português. E a partir disso é como quando a história de fato começa, que tem um time skip grande, a história, o Mike Mignola, ele não vai mostrando assim o Hellboy crescendo, o Hellboy aprendendo, não, ele mostra, ó, o Hellboy foi invocado aqui e agora ele está aqui, anos depois, já bem depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Guerra Fria já estava deixando de ser algo tão relevante, porque já é em 1994 que a história de fato começa, quando o Hellboy já tinha mais de 60 anos que tinha sido invocado. Então, a galera que ele conheceu na infância dele já tá muito velha, já morreu vários, e ele tá em outra fase da vida dele. E o Mike Mignola não se importa tanto em mostrar como foi o aprendizado, o desenvolvimento dele. Não, ele vai meio que direto ao ponto. O lance do Hellboy e até um estilo de apresentar a história que em quadrinhos eu não estou tão acostumado, mas me lembrou bastante aquelas histórias pulp mesmo lá do início da década de 20, em que o lance é cortar para ação. Ele fala do essencial, mostra uma coisa ou outra de background, falas assim bem, de certa forma, não exatamente desconexas, mas que o leitor não pega de início porque ele não para explicar direitinho, detalhadinho as coisas e corta para ação. Hellboy foi invocado, a galera começou a criar o Hellboy, pá, corta para o futuro, ou na verdade o presente da HQ, quando o pai do Hellboy volta de uma expedição, o Hellboy vai conversar com ele e pá, o cara tá passando mal, parece um demônio sapo, o Hellboy mete porrada nele, depois já fala, ó, a gente tem que investigar isso, já corta para a mansão de uma família que estava na mesma expedição do que o pai adotivo dele,
e aí ele vai revelando as paradas e, bem, ele é investigador de sobrenatural, mas na verdade de investigação mesmo bem pouco que ele faz. Tem um tom bem aventuresco a história, naquele mesmo estilo de histórias, como eu falei, histórias pulp, em que a ação, não é exatamente uma ação frenética, mas uma ação aventuresca, com um clima bem. Não, o clima não é exatamente de Indiana Jones, mas é no mesmo estilo do de Indiana Jones. Que tem os momentos de correria, que são a maior parte, mas não é aquela ação moderna que a gente tem nos filmes de ação de hoje, é uma ação mais comedida e aventuresca. E o Hellboy segue bastante isso. Mas não é a única inspiração que o Hellboy toma. A própria arte do Mignola me lembra bastante um estilo de... como se fosse algo meio gótico. E como a história lida com bastante terror, eu acho que o gótico foi sim a inspiração para a obra. Que também tem outras grandes séries de coisas que vai pegando. Identifico, por exemplo, as histórias pulp são uma grande inspiração. O terror gótico parece ser um ponto importante, já que também ele vai lidando com criaturas como o Frankenstein, que é um dos expoentes do terror gótico, toda essa história de homem tentando criar vida e famílias antigas amaldiçoadas buscando quebrar a maldição da família, buscando realizar um grande desejo da família em mansões decadentes e igrejas velhas e semi-destruídas, são todos temas góticos, mas entra nisso também o ocultismo e principalmente o ocultismo nazista, que se embreava no sobrenatural e de coisas antigas, buscando os segredos da Terra, e que é digamos, é um subgênero da questão da guerra estranha que algumas histórias pegam, e que o Hellboy vai juntando esses elementos do sobrenatural, do terror, juntando também com bastante influência do A.P. Lovecraft. Um dos primeiros vilões que são invocados pelo Rasputin, o Sadurin, que era uma antiga estátua, uma espécie de estátua viva, de uma criatura viva que ficou solidificada e que foi depois revivida, que o Hellboy enfrenta o invocador dela, é uma parada completamente Lovecraftiana, então, e também junto com uma mitologia meio que infernal, que acaba sendo bastante divergente de todos esses outros estilos que eu falei, porque Lovecraft não lidava com o inferno, não lidava com diabos, o horror gótico também não lida tanto com diabos, a não ser que se fale de alguns pactos faustianos, e mesmo assim não é um tema tão solidificado. E também o lance de ocultismo nazista, dos nazistas lá que faziam experimentos de ciência estranha e de busca de coisas sobrenaturais, também não lida com o inferno nessa questão de diabos e demônios. Então, o Mignola ele pega bastante inspiração de diversos pontos para tentar criar algo único. E de fato ele consegue, tanto na questão da arte, que ele tem uma arte bem, como posso dizer, com bastante personalidade, algo bem próprio dele mesmo, que vai misturando vários elementos do sobrenatural e do estranho em si, pegando aquelas ideias das velhas weird fiction que tinha lá no início do século XX, que Lovecraft inclusive escrevia disso junto com são em si temas também que envolvem o pulp, essa ideia de great fiction, sobrenatural, não nazistas, porque na época não tinha nazistas, né? Era no início da década de 20 que normalmente tinha essas histórias, e que foram se desenvolvendo e buscando acoplar outros temas. Então eu diria que o Hellboy ele é claramente uma história pulp, tanto no ritmo quanto na forma de abordar os elementos dele, e sempre com esse lance de ação e uma porradaria que não é uma porradaria igual dos super-heróis, mas que tem bastante clima de próprio dele, enquanto vai misturando com esses outros elementos que não são tão comuns em histórias de super-herói. Embora o Hellboy seja por muitos considerado um gibi de super-herói. Mas eu não consigo ver ele dessa forma porque ele é tão diferente em tema e clima de várias outras histórias de super-herói que eu não consigo ver ele dessa forma. Embora é possível ver os paralelos, já que não se pode negar que o Hellboy
um ser super por vários pontos de vista, já que ele tem uma resistência mais forte que a humana, ele é super forte, e ele, bem, não é exatamente humano, então acaba sendo um ser além da humanidade. Mas eu fico muito. Me agrada muito ler essas histórias do Mignola, porque elas têm uma personalidade incrível. E apesar do ritmo delas, às vezes eu achar ligeiramente estranho, como por exemplo, toda aquela ideia do Hellboy ser o cara que vai destruir o mundo, que vai abrir os portões do inferno, que ele tem a mão direita da perdição, que quem já viu o filme já está familiar com essas ideias, é algo que o Gibi coloca logo no segundo arco, aquela cena clássica dele ficando com os chifres e quebrando os chifres deles, e não, eu não vou ser esse cara da profecia que vai destruir o mundo, eu vou fazer meu próprio caminho e foda-se vocês, e pá, quebra o chifre. Isso acontece logo no início da revista, se você for pensar bem, já que esse aqui é o primeiro volume eu acho que são 5 ônibus que tem. Então, é um tipo de coisa que você esperaria para um arco narrativo lá pro final da história do Hellboy, nesse quesito dele se embrenhar no passado dele e negar o passado dele de forma definitiva. Mas não é o que acontece aqui. Vem logo no início e o Mignola ele vai colocando as coisas realmente de forma não diria frenética, mas indo direto ao ponto. O Hellboy tá num lugar, ó, agora tá em outro. Ó, acabou essa história, tá em outro. Ó, acabou essa história, tá em outra. E não tem tantas cenas de, por exemplo, é, o pessoal do Burial, que, porra, eu não sei porque não botaram no departamento. Talvez porque acharam que ficaria estranho DPDP. Mas Burial em português eu não curti tanto. Mas BPDP é uma sigla melhor do que DPDP, então talvez eles estivessem certos em fazer isso. Mas o lance não tem tantas cenas dos personagens de Hellboy conversando lá no Boreal, de boas, mostrando como é a vida deles, como funciona, como é o ritmo deles, o que, é que eles fazem, ou como a organização opera de fato. E eu termino esse volume aqui mais inferindo coisas sobre como é essa organização do que de fato conhecendo ela a fundo, o funcionamento dela, o papel dela no mundo e coisa e tal. É mais tipo, Hellboy tá no lugar, tá acontecendo uma parada, faz a missão, termina. Próxima história, missão. Realiza a missão, passa por perigos, descobre coisas sinistras, vê seres misteriosos, seres sobrenaturais, histórias góticas de terror, envolvendo maldições, envolvendo não sei o que, passa para próximo, já a galera na missão. E é claro que o Hellboy tem os aliados deles que também participam da mesma organização, que tem a Liz Sherman, o Abe Sapiens, cada um com suas particularidades. E a Liz é uma pirocinética, ela controla fogo e parece que tem a história vai dando indícios de que a habilidade dela não é apenas isso, que ela tem uma relação diferente com essa ideia do fogo, e o Ebi-Sapien, que foi uma criatura que foi encontrada numa máquina preservada na água, e resgataram ele acabou entrando pro grupo depois de aprender sobre o mundo, provavelmente. Não fico sem saber exatamente como foi a relação dele com o pessoal que encontrou ele, e assim fica meio que muito espaço em aberto em que você vai inferindo, e como eu já tenho alguma ideia desse tipo de história, eu vou meio que completando os buracos, pensando, não, deve ser mais ou menos um lance assim, deve ser mais ou menos um lance assim, mas ainda assim as histórias funcionam muito bem. Eu gostaria de ver um pouco mais sobre esses personagens, e eu não sei se o estilo do Mignola de fazer esses roteiros é o que eu gostaria mais, mas sem dúvida ele funciona e as histórias são bem divertidas, bem gostosas de ler e bem únicas, um estilo assim que o cara foi criando, colocando os elementos dele, colocando o ritmo dele, colocando as coisas que ele queria contar, e tem um clima próprio, um clima bem específico, bem dele mesmo, e você lê assim e pensa, porra, essa é realmente uma história de Hellboy, que mistura o terror, que mistura a aventura, que mistura o horror, e que mistura também uma boa dose de humor, porque o Hellboy está sempre se ferrando, normalmente, o humor está sempre normalmente do Hellboy se ferrar. Sempre explode alguma coisa, ele sai voando, ele cai, se esbagaça todo, e sempre mantendo
o bom humor nesses momentos. Ele não é de ficar fazendo aquelas piadinhas a lá Spider-Man, mas ele é um cara espirituoso, então ele tá sempre encarando a coisa daquele estilo. Aquele estilo durão de ser, tá se fudendo, mas contando piada, caindo e sacaneando o inimigo. E aqui, por exemplo, nessa história final, que ele enfrenta um cachorrão, que na verdade é um demônio, eu acho que ela resume bem o estilo do Hellboy. Ele está enfrentando um ser demoníaco que era um cachorro, virou um cachorrão dobrado, isso no meio dos Estados Unidos, em um posto de gasolina abandonado, e tá lá e o Hellboy, calma Totó, não tenha medo, não vai acontecer nada de mal com você. Aí pula a página, o cachorro virou um monstro engano, e o Hellboy, caralho, que porra vou fazer esse bicho? Se apanha do bicho, se vira pra. É jogado de um lado pro outro, se vira pra bater no bicho. É basicamente isso o clima do Hellboy. Embora esse conto específico não tenha mostrado tanto do, dos elementos góticos que eu identifiquei na obra. E embora talvez a ideia de cachorros que aparentavam ser normais e se mostrando feras monstruosas tenha alguma coisa de terror gótico nisso. Mas é uma HQ que eu recomendo muito e eu gostei bastante dessa edição. Ela não é capa dura, mas ela tem as folhas dela, são folhas boas, que pegam bastante dos tons de preto que o Miola bota para fazer as sombras dele. E realmente eu acho que valoriza a arte do cara e que é um dos maiores atrativos dessa obra dele, que é um tipo de obra que só ele poderia ter feito, porque é, fazer um negócio genérico não foi o lance dele aqui. Então, quem não leu Hellboy, eu acho que esse encadernado é uma boa forma de estar começando. Ele junta arcos grandes com histórias pequenas, vai mostrando vários estilos que o próprio autor tem de ir contando essas histórias do Hellboy, que acabam sendo histórias bastante episódicas. Elas vão se continuando, mas é, elas são bem fechadinhas em si. E a leitura desse material aqui, o leitor pode pensar assim que sair satisfeito de que leu uma coisa que teve início, meio e fim, e que claro que tem uma continuação, mas que é aquela obra que satisfaz, não termina assim do tipo, caralho, o que vai acontecer em seguida? Tenho que continuar porque essa história aqui não terminou, o cara vai terminar na próxima edição. Não, não tem isso. Você lê, termina assim e sente que terminou aquela história que vai continuar, mas vai continuar em outra história que vai pegar, vai construindo os elementos e não com aquele término de você não conseguiu terminar o que estava lendo aqui. É um volume que foi bem selecionado para trazer histórias que se completam e que é um bom começo para quem está querendo se inteirar no personagem, e que vai ser uma coleção que vai ser algum investimento, mas que não vão ter tantos volumes assim, se não me engano são só 4 ou 5, e talvez mais um com... ele tem um spin-off que é sobre o Boreal de Pesquisa e Defesa Paranormal, que eu tô com até mais expectativa de ler do que a própria continuação do Hellboy, que eu gosto da ideia da organização, gosto dos personagens que ele foi introduzindo, e eu queria estar lendo um pouco mais. Mas é mais ou menos isso. Já tem um tempinho que eu li essa HQ até fazer o vídeo, por causa do lance da mudança e tudo, do lance da minha mudança e tudo mais. Então acho que eu estou me repetindo, me perdendo demais nessa fala dessa obra, que é uma obra que, apesar de não ser não é uma obra complexa, aquela obra barroca, proibitiva, mas ainda assim, por algum motivo, eu sinto um pouco de dificuldade de falar dela, porque tanta coisa que ela tem para mostrar. Ela é simples, mas parece ter bastante elementos, bastante coisas para estar falando dela, e eu tava até sem vontade de estar gravando esse vídeo, porque eu ficava assim, porra, Hellboy, o que eu vou falar de Hellboy? Tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente o que e como falar dele. Mas nesse meu projeto de estar fazendo esses vídeos todos, eu vim aqui fazer esse vídeo que ficou com quase 20, não, vai passar de 20 minutos enquanto eu estou aqui enrolando, com mais de 20 entediantes minutos de me enrolando e atrapalhando para falar sobre essa HQ. Mas enfim, TLDR é uma HQ legal, com bastante personalidade. Quem não leu, leia, é um grande personagem, é uma grande obra, essa edição da mídia está legal. E vou ficando por aqui, e até a próxima. Consegui terminar em 20 minutos, é isso, acabou. Falou pessoal, e até o próximo vídeo.